Como passar rápido num concurso da Advocacia Pública, PGE, PGM, AGU? Você desconfiado que é, deve estar aí do outro lado pensando assim: lá vem outro professor para me falar 1 quilo de abóbora, tentar me vender alguma coisa sobre como passar rápido. Eu sou professor, professor Birajara. Sou especializado nos concursos da Advocacia Pública, mas não quero te vender nada. Pelo contrário, essa especialização e esse histórico de preparação nos concursos da Advocacia Pública é que me dão exatamente a autoridade para estar aqui te dizendo exatamente o que atrasa a tua aprovação nos concursos de procurador. E eu vou mandar a real logo para você, se você quiser sair desse vídeo, você vai sair depois do que eu disser, se você não quiser saber o desenvolvimento. O que atrasa a tua aprovação nos concursos de procuradoria é a sua neura com a prova objetiva. Neura no sentido de neurastenia, aquela disposição irritadiça para a reprodução de um comportamento. A sua neura com a prova objetiva é o que atrasa a tua aprovação nas provas da advocacia pública e eu vou te mostrar por quê, mas por mais paradoxal que isso possa parecer. Porque você pode dizer assim: "Professor, vamos lá, calma, deixa eu ver se eu entendi". As provas de procuradoria normalmente têm prova objetiva, os concursos têm fase objetiva, fase subjetiva e fase oral. Se eu não passo da prova objetiva, eu não vou para a subjetiva. Se eu não vou para a subjetiva, eu não passo no concurso. Se eu não passo no concurso, eu não posso ser aprovado pelo procurador. Ok, está anotado o seu ponto, e ele tem um certo sentido. Mas não é a existência da prova objetiva em si que faz com que você atrase a sua aprovação para os concursos de procuradoria. Sim, você tem que enfrentar essa fase, você tem que passar na prova objetiva, existe um corte para isso. Mas a invenção da prova objetiva, ela é contrária aos interesses do tipo de pessoa que você seleciona para passar nos concursos de procuradoria. Vou te explicar isso de uma forma mais racional. Vamos lá. Nos concursos de procuradoria, as fases são normalmente prova objetiva, prova subjetiva e prova oral. A prova objetiva, ela existe por uma questão de estratégia no que diz respeito à administração do concurso. Por exemplo, pegue o último concurso para advogado da União, o cargo que eu ocupo desde 2006. O último concurso para advogado da União teve mais de 20 mil inscritos. Se você já aplica de cara uma prova subjetiva para essas pessoas, você vai ter que corrigir 20 mil respostas individuais. Imagina o trabalho que isso não dá. A prova objetiva, ela funciona como uma peneira, ou seja, eu coloco essas 20 mil pessoas numa peneira, balanço com a aplicação da prova, quem passar pela peneira, eu corrijo a segunda fase. Na prova de advogado da União, por exemplo, mais de 20 mil pessoas se transformaram na ampla concorrência em 535 ou 25 pessoas para a correção de segunda fase. É um trabalho, é uma economia de trabalho de correção de segunda fase gigantesco. O problema é que a prova objetiva, ela tem uma formatação de estudo muito, presta atenção no que eu vou dizer, mas muito diferente da prova subjetiva. Vamos lá. Já milhares de alunos passaram por mim no que diz respeito à preparação para os concursos de procuradoria, graças a Deus, grande parte deles aprovados nos concursos de procurador, seja PGE, PGM ou AGU. Quando eu inicio uma preparação com um aluno, ou conversando com os alunos muitas vezes, eu digo: "Beleza, estou o quê hoje?". Estudei controle de constitucionalidade. Tudo bem. Fez quantas questões? 100 questões. Acertei 97. Primeiro ponto, uma situação importante: nunca faça questões do conteúdo que você acabou de estudar. Por quê? O conteúdo que você acabou de estudar, ele ainda está na sua memória de trabalho, chamada memória de curto prazo. A memória que você faz concurso é a memória de longo prazo, não a memória de curto prazo, a menos que você revise todo o conteúdo do concurso, do edital, por exemplo, nas últimas 48, 72 horas, o que é impossível. Então, responder questões com memória de trabalho, memória de curto prazo, não é eficiente, porque não é essa memória que vai te salvar nas provas de procuradoria ou qualquer prova. Então, espere para responder questões sobre um determinado conteúdo depois de um tempo de estudo. Dica importante, inclusive, no que diz respeito à neurociência, ou seja, a forma como você vai formando as memórias acerca do conteúdo estudado. Mas tudo bem, vamos imaginar a seguinte situação: o aluno vai lá, estuda controle de constitucionalidade, de 100 questões objetivas, ele acerta 97. Ok. Aí eu digo: Muito bem, vamos lá, me explica agora como se dá em detalhes o controle concentrado de constitucionalidade. Me explica em detalhes como se dá o trâmite da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse caso, como se trata de um questionamento subjetivo, mas que é de rito, às vezes a resposta até sai, às vezes truncada, às vezes, digamos embaralhada, desconexa, às vezes com um passo na frente do outro, mas até que sai. Aí eu faço uma segunda pergunta: explica para mim como é que os diálogos institucionais influenciam ou afetam o controle concentrado do Supremo Tribunal Federal. Bom, aí não sai nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque o aluno pegou aquele conteúdo, controle de constitucionalidade, e estudou pensando numa prova objetiva. A prova objetiva é uma prova de conferência. Eu chamo aqui com os meus alunos de prova cara crachá. Por quê? Tu pega a questão objetiva, tu tem 5 alternativas, ou então tem uma assertiva, para você dizer se é certo ou errado, mas para que você confira. Ou seja, é uma prova de conferência. Eu vou conferir, dentre as alternativas que o examinador me deu, qual é a que se adequa ao enunciado. Professor, você está dizendo que isso é uma tarefa fácil? Não, nem sempre. Existem questões objetivas bem complicadas. Mas é um estudo diferente. É um estudo de conferência, é um estudo cara a crachá. A resposta está lá, você só tem que encontrar.
As provas mais acentuadas das fases dos concursos de procuradoria, prova subjetiva e prova oral, não vai ter resposta lá para você fazer a conferência. A resposta vai ter que sair de você. É uma resposta explicativa. Você vai ter que construir a resposta. E a forma como você constrói essa resposta influencia na nota. Qual o problema da neura da prova objetiva? As pessoas querem passar no concurso de procurador e o primeiro grande objetivo delas é: eu preciso passar do corte, que, por exemplo, nas provas de procuradoria, às vezes alcançam 85% da prova, eu preciso passar do corte na prova objetiva. Isso se transforma numa neura. E aí, nesse caso, as pessoas estudam nesse sistema de conferência cara crachá para enfrentar essas questões. De tanto estudar para a prova objetiva, acabam passando. Ok, aí chegam numa segunda fase. E aí, nesse momento, eu conheço muitos alunos de forma pessoal. E o estudo de prova objetiva não vai garantir para esse aluno saber explicar os conteúdos numa prova subjetiva ou numa prova oral. Aí é quando o aluno percebe que o buraco é mais embaixo. Mas o aluno me diz assim: professor, mas eu tinha que primeiro adquirir conhecimento para enfrentar provas subjetivas. Não, errado. Você pode adquirir o conhecimento já pensando em prova subjetiva. E aí, o que atrasa a tua aprovação para passar no concurso procurador é estudar os temas pensando numa prova cara crachá, que é a tua neura inicial, pelo menos da maioria das pessoas, 99% das pessoas estudam assim. E o estudo para a prova objetiva não garante um desempenho satisfatório na prova subjetiva. E aí, talvez o que eu vá te dizer seja paradoxal. O inverso, o inverso é diferente. Se você já estuda os conteúdos pensando em provas subjetivas, você, nesse caso, se prepara para as subjetivas e você garante também acerto em provas objetivas. Estudar no sistema cara crachá vai fazer com que você acerte provas objetivas, questões objetivas, mas não te garante saber explicar os temas para as provas subjetivas. O inverso é verdade. Se você estuda os conteúdos sabendo explicar esses conteúdos, você acerta tanto questões subjetivas quanto objetivas. E aí, esse é exatamente o método que faz com que você passe num concurso de procurador rápido. Neurocientificamente, se você passa por um conteúdo e depois você sabe explicar esse conteúdo, você aprendeu esse conteúdo. Game over para esse conteúdo. Se você souber explicar o conteúdo, se você conseguir construir um raciocínio lógico de explicação do conteúdo, você aprendeu o conteúdo. Isso é totalmente diferente de enfrentar questões onde uma das letras vai ser a conferência correta em relação ao enunciado. Professor, você está dizendo que eu tenho que, nesse caso, virar professor dos assuntos? Não. Saber explicar conteúdos não tem nada a ver com magistério. Magistério é saber explicar conteúdos para que uma pessoa neófita, que não conhece o conteúdo, passe a conhecer. Não é esse tipo de raciocínio que se exige numa prova de segunda fase ou prova oral dos concursos da advocacia pública, porque o examinador, que é a pessoa para quem você vai explicar o conteúdo, ele conhece a resposta. Ele vai fazer uma conferência se você sabe ou não a resposta. Não se trata de magistério. Trata-se de saber explicar para alguém conferir se você conhece o que você estudou. Não é magistério. Se você estuda os conteúdos, sabendo explicar esses conteúdos, você vai garantir tanto prova subjetiva, quanto prova objetiva, quanto prova oral. Na prova oral, o treinamento é mais simples. Se você tem base de subjetiva, você só treina como apresentar essas respostas verbalmente. Porque você já sabe apresentar respostas subjetivas de forma escrita. Você adapta, ou seja, a forma como você entrega o conteúdo deixa de ser escrito para ser oral. Existem técnicas para isso. A sua neura com a prova objetiva, ela vai atrasar a sua aprovação nos concursos de procurador e ela pode, infelizmente, como eu já vi acontecer várias vezes, digamos, fazer com que você desista do sonho de se tornar procurador ou procuradora, porque eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Alunos passam 1 ano e meio, 2 estudando para a prova objetiva e para atingir o corte cada vez mais alto nas provas de procuradoria. Quando acertam a quantidade de questões para fazer com que essas pessoas alavanquem para as próximas fases, para a prova subjetiva, por exemplo, elas se dão conta de que não têm conhecimento para enfrentar uma prova subjetiva, porque não sabem explicar os conteúdos. E isso não se consegue da noite para o dia. E aí elas começam a estudar para a segunda fase. Mas aí, ao fazer isso, elas, nesse caso, não reforçam aquele ensino ou aquele aprendizado cara crachá da prova objetiva. E aí elas começam a reaprender os conteúdos na forma subjetiva. E para fazer com que essa pessoa desista do sonho de ser procurador, basta com que ela comece a não mais passar nas provas objetivas. Ou seja,
Eu passei 2 anos para passar na prova objetiva, depois vou para a subjetiva, não passo. Aí eu começo a estudar para a subjetiva, porque eu percebi que o buraco é mais embaixo. Aí ao estudar para a subjetiva, eu começo a tentar explicar os conteúdos. Mas aí ao tentar explicar os conteúdos, eu não reviso toda aquela construção de objetiva que eu fiz, e não dá tempo aprender a explicar tudo. Continuo fazendo provas objetivas, aí eu não passo nas objetivas, aí eu dei um passo para trás. Neurocientificamente, esse passo para trás é quase uma guilhotina. Eu que estava evoluindo, achei que estava no caminho certo, não consigo mais passar na objetiva que eu passava. É aí onde as coisas acontecem, é aí onde as pessoas desistem do sonho de se tornarem procuradoras ou procuradores. É aí onde eu já vi muita gente desistir do sonho. No final das contas, a minha dica para você é muito simples. Pare, pare de neura com prova objetiva e estude os conteúdos já pensando em segunda fase. Estude os conteúdos a ponto de você sair do capítulo, ou do conteúdo, ou do tópico, sabendo explicar esse conteúdo, que não tem a ver com magistério. Tem a ver com saber apresentar uma resposta plausível a partir do que foi perguntado, para que a conferência dessa resposta te garanta uma nota capaz de te fazer aprovado ou aprovada nos concursos de procurador. Tá aí. Quer passar rápido para procurador? Aprenda a explicar o que você estuda. Neurocientificamente, é game over. Se você sabe explicar, você sabe. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.